Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, vai muito além dos nossos empregos. Vamos falar de inteligência artificial, mas de um jeito que talvez force a gente a questionar o próprio sentido do esforço humano. É uma jornada que começa na história da tecnologia e termina numa reflexão bem profunda sobre o nosso futuro. Para a gente entender essa transformação toda, vamos seguir este roteiro aqui. A gente começa com uma olhada no passado, na Revolução Industrial, para depois mergulhar na Revolução do Conhecimento que a IA está causando. Daí, vamos encarar o dilema do tempo livre e, no final, chegar a uma conclusão surpreendente sobre o que realmente tem valor. Vamos lá! Para entender o tamanho do que a gente está vivendo hoje, primeiro a gente precisa olhar para trás. Para uma outra época em que uma única tecnologia simplesmente virou o mundo de cabeça para baixo. Sabe aquele ditado? A história não se repete, mas muitas vezes rima. Pois é exatamente isso. A revolução da IA não é uma cópia da revolução industrial, claro, mas os padrões, a forma como tudo é bagunçado, é incrivelmente parecido. Entender essas rimas é o que pode nos preparar para o que vem por aí. E aqui a coisa fica bem interessante. A máquina a vapor, lá atrás, fez com que a força dos músculos perdesse valor. De repente, o que importava era saber projetar as máquinas. Era a engenharia, a logística. Hoje, a IA está fazendo a mesmíssima coisa, só que com um trabalho mental. Tarefas repetitivas, que exigem memória, tudo isso está perdendo valor. E o que se torna valioso? Bom, aquilo que as máquinas não têm: criatividade, sabedoria. Ok, então vamos deixar a história um pouquinho de lado e mergulhar de cabeça no que está acontecendo agora, para entender como a IA está criando uma economia totalmente nova, baseada em informação. O material que a gente analisou defende uma ideia forte. Aquelas profissões que a gente sempre viu como super complexas, sabe? Direito, medicina, engenharia, todas elas estão na linha de frente dessa mudança. Por quê? Porque se uma tarefa depende de reconhecer padrões, de ter uma precisão absurda ou de acessar uma memória gigantesca, a IA já faz ou vai fazer melhor que um ser humano. Então, a grande virada de chave é essa. A nova economia não é mais sobre produzir coisas físicas, é sobre produzir e gerenciar conhecimento. A propriedade intelectual, uma ideia, uma patente, isso se torna o ativo mais valioso que existe. Esse número aqui mostra isso na prática. Foi o que o Facebook pagou pelo WhatsApp. Pensa bem, o aplicativo não gerava essa receita toda, mas o conhecimento que ele tinha sobre bilhões de pessoas, isso valia uma fortuna. Foi um investimento em dados, em puro conhecimento. E essa geração de conhecimento está acontecendo em uma escala quase industrial. A IBM, por exemplo, ela registra cerca de 10 mil patentes por ano. A maioria em quê? Inteligência artificial e medicina computacional. É uma verdadeira fábrica de ideias. E qual o resultado financeiro disso? Olha só, a receita da IBM só com as patentes dela passa dos 100 bilhões de dólares por ano. Isso deixa muito claro onde está o poder econômico hoje. Não está mais nas fábricas, e sim nas ideias registradas. Bom, se a economia muda de forma tão radical, a sociedade sente o impacto, né? E uma das maiores consequências é um aumento gigantesco na quantidade de tempo livre que as pessoas vão ter. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Se as máquinas vão fazer o trabalho pesado, o que a gente vai fazer com todo esse tempo? Isso pode ser uma coisa maravilhosa, um espaço para crescer, ou pode ser terrível, levando ao tédio, à falta de propósito. É uma escolha. E se a gente for honesto, uma parte enorme da nossa vida já é gasta em tarefas que não agregam muito. Pensa só, tempo no trânsito, em filas, rolando um feed do celular sem nem prestar atenção. A automação promete justamente nos livrar disso. A grande questão é, nos livrar para fazer o quê? É aqui que a análise aponta uma direção. Se o trabalho lá fora, no mundo, está sendo automatizado, o único campo que realmente sobra para a gente explorar e que talvez seja o mais importante de todos é o nosso universo interior. A ideia central do autor é essa reforma interna. Ele usa uma metáfora muito bonita, a construção de um templo interno. É um trabalho para dentro, sabe? De cultivar as qualidades que máquina nenhuma pode copiar. A nossa espiritualidade, a nossa capacidade de tolerância e, principalmente, o autoconhecimento. Essa ideia de trabalho interno não surgiu do nada, claro. Para dar um contexto para essa jornada, a nossa fonte se baseia numa tradição filosófica que já se dedica a essa construção pessoal há séculos, a maçonaria. O autor mostra uma linha do tempo para a gente entender essa evolução. Primeiro, a fase operativa, construir catedrais de pedra. Depois, a especulativa,
ajudar a construir nações, sociedades. Em seguida, a fase de serviço, construir hospitais, escolas. E agora, qual seria o próximo passo lógico? A construção do eu, a construção de si mesmo. E tudo isso nos leva para a conclusão que desafia o que a gente normalmente pensa sobre posse, sobre riqueza, nos força a repensar o que, no fim das contas, realmente tem valor. Esse slide prepara o terreno para a ideia final. Se o trabalho e o conhecimento, como a gente conhece hoje, perdem o seu valor central, como é que se mede o sucesso de uma vida? O que significa ser rico? E a resposta é poética. É de um poema do Arnaldo Antunes que o autor usa para resumir tudo. Só é seu aquilo que você dá. Pensa no peso disso. A gente sairia de uma mentalidade de acumular, de ter coisas, para uma mentalidade de contribuir, de oferecer. No mundo onde tudo é abundante, o verdadeiro valor não está no que se tem, mas no que se oferece ao outro. E a gente termina com essa provocação. É um convite para a gente aplicar tudo isso na nossa própria vida. Diante de mais tempo e de menos trabalho obrigatório, o que vamos escolher dar para o mundo? Qual vai ser a nossa contribuição? Porque a resposta para essa pergunta vai definir não só o nosso futuro, mas o futuro da humanidade inteira.